Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Eu sou Rosinha Lima e estou aqui para contar histórias bíblicas para vocês. Mas primeiro eu quero saber uma coisa. Como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Lavando as mãos com água e sabão, usando álcool gel, ficando em casa? E falando para o pessoal de casa se precisa sair usar máscara? É muito importante, tá? Num momento como esse, nós estamos muito tempo em casa, não podemos sair, temos que nos proteger. E às vezes bate uma tristezazinha, tipo assim: puxa, que chato, não dá pra sair. Olha, não fica triste não. Você pode fazer várias coisas, estudar um pouquinho, pedir para alguém ler a Bíblia, histórias da Bíblia para vocês. Sabe o que é que acontece? Papai do céu quer que nesse momento nós oramos, nos achegamos mais próximo dele, louvamos o seu nome. Papai do céu quer que nesse momento a gente fique bem pertinho dele. Ore bastante, peça para que ele possa nos proteger, proteger a nossa família. Esse momento é um momento que nós podemos aproveitar para ficar mais perto de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na hora que você ficar pensando assim: poxa, que chato, não posso sair, você pode ler uma história da Bíblia, você pode orar com bastante fé, se aproximar de Papai do Céu, porque é isso que Ele quer de nós, tá? Então, vamos lá para a nossa história? Se passou aquela semana que a gente chama de Semana Santa, não é? Que é a Semana da Paixão de Cristo. E eu fiquei devendo de contar a história da Paixão de Cristo. Olha, a história tem muitos detalhes, mas eu vou contar um resuminho para vocês. Jesus, ele estava sendo muito popular, as pessoas gostavam muito dele, as pessoas seguiam ele para ouvir seus ensinamentos, então ele estava sendo muito amado e querido pelo povo. E assim, os chefes religiosos, o pessoal assim, as autoridades de antigamente não estavam gostando disso não, viu? Tava achando que ele estava chamando muita atenção, viu? Que ele podia ter poder, ficar acima lá no governo como eles lá. Então eles não estavam gostando de Jesus ter ficado popular não, viu? Porque olha, nesse tempo não tinha internet, nem energia tinha. Mas Jesus tinha muitos seguidores. Bom, Jesus estava ensinando as pessoas a andar conforme os mandamentos de Papai do Céu, curava quem estava doente, deixava mais feliz quem estava tristinho. Jesus era realmente uma pessoa maravilhosa, um amigão. E aí, os líderes religiosos, os chefes, né, os chefes de sacerdotes, eles não estavam contentes com isso não, né, por Jesus ser tão querido. Então, eles começaram a tramar para prender e matar Jesus, né? Então, estava chegando perto da Páscoa. Jesus chamou seus discípulos, fez uma ceia, ele avisava, né, que ele ia ser entregue, ia ser crucificado, que ele ia morrer, ele ia ressuscitar, para que dessa forma ele pudesse salvar a humanidade dos seus pecados, né? Para que o ser humano ele pudesse ser salvo, né? E assim ele ir para o reino de Deus, né? Quando Jesus voltasse, né, com o seu reino, ele levar as pessoas que andaram conforme os ensinamentos de Papai do Céu. E ele sempre estava avisando os discípulos, né? Só que quando chegou a Páscoa, ele fez a ceia com os discípulos, né? Lavou os pés dos discípulos para poder ensinar que ele, sendo o mestre de todos, estava lavando os seus pés, sendo humilde, né? Lavando os pés de seus discípulos. Então, era um ensinamento para que os discípulos também fossem humildes, como Jesus estava sendo naquele momento, né? Foi um ensinamento que Jesus passou no momento em que lavou os pés de seus discípulos na ceia.
E Jesus sempre estava falando, né, que ele ia ser entregue, mas que eles não ficassem tristes, porque ele ressuscitaria, ia subir ao céu, né? E quando o reino dele viesse, ele ia levar todas as pessoas boas. E aí o que aconteceu? Um desses discípulos, o chamado Judas Iscariotes, né? Ele traiu Jesus. Ele foi até os chefes, né, de estado e perguntou quanto eles queriam para poder entregar Jesus. Então os chefes de estados, né, as pessoas que queriam prender Jesus naquele tempo pagaram 30 moedas de ouro para Judas entregar Jesus. E Jesus sabia, né? Ele falou na ceia que ia ter uma pessoa que ia entregar ele. E aí esse Judas falou que ele mesmo não. Mas Jesus falou assim que não ficassem tristes, né? Que ele ia ressuscitar e ia para o céu. Jesus também disse a Pedro que Pedro negaria, né? E Pedro falou: Não, Senhor, nunca vou negar o Senhor. Mas, na verdade, quando prenderam Jesus, Pedro falou que não conhecia, não, né? Então, Pedro negou que conhecia Jesus 3 vezes. E nessa hora o galo cantou, né? Mas enfim, Jesus foi para o monte orar junto com os discípulos, pediu para que eles orassem também. Os discípulos acabaram dormindo e Jesus ficou um pouco triste, com medo do que ia acontecer, mas ele confiou em Papai do Céu, orou, né? E aí vieram os guardas, prenderam ele. Foi a hora que Judas entregou ele, né? E Jesus foi levado para o governante chamado Pilatos. Pilatos não achava nenhum motivo para prender Jesus, né? Mas as pessoas queriam condenar, né? Dizendo que ele blasfemava contra Deus, falava mentiras, que ele não era nada filho de Deus, que ele deveria ser preso e crucificado. E mesmo Pilatos achando assim que não tinha nenhuma prova contra ele, ele não teve o que fazer. Então lavou as suas mãos e entregou Jesus para o povo. Então Jesus foi julgado, condenaram ele à cruz, né, a ser crucificado. Então no caminho ele teve que carregar a cruz que ele ia ser crucificado. Os guardas malvados bateram nele, cuspiu nele, zombou dele, né? Colocou coroa de espinho. Eles não acreditavam em Jesus, né? Então Jesus foi crucificado. E do lado dele, né, tinha 2 bandidos, um de um lado, outro do outro. E um deles começou a zombar de Jesus e o outro falou: Não, não, Senhor, lembra de mim quando estiver no seu reino. E Jesus falou: Hoje mesmo te digo, estarás comigo no meu reino. Ou seja, né, um desses ladrões acreditou em Jesus e pediu: Senhor, lembra de mim. Nesse mesmo momento, mesmo sofrendo na cruz, Jesus falou para ele que sim, que ele seria lembrado sim, que entraria no reino dele. Então, Jesus morreu na cruz, né? Entregou seu espírito ao Papai do Céu. E eles sepultaram, né? Num lugar que parecia era tipo uma caverna, botavam uma pedra e tal. Aí os seus amigos, seus familiares choraram muito, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou, como ele havia falado, né? E aí quando duas de suas seguidoras foram lá ver, né? O sepulcro de Jesus, onde ele tinha sido colocado quando morreu, estava vazio. E elas começaram a chorar, achando que tinham roubado o corpo de Jesus. Mas veio um anjo e disse, né? Por que choras? Então ela falou: eu estou chorando porque o corpo de Jesus não está mais aqui. Eu não sei quem levou. Então Jesus se aproximou dela e falou, né? Que ele tinha dito que ia ressuscitar e que ele tinha ressuscitado e que ela fosse e contasse para os outros discípulos. Então ela foi e contou. Depois de um tempo, Jesus foi lá, né, na casa dos discípulos, apareceu para eles.
falou que ele tinha ressuscitado como ele havia dito, né? E que logo, logo ele iria subir para os céus, ao lado de Papai do Céu. Um desses discípulos não estava nesse momento, né? O que chamava Tomé. Mas depois de um tempo, Jesus apareceu para Tomé, mostrou, né, as suas feridas, a marca da ferida, e disse que ele deveria sim acreditar, né? Que ele estava vendo para poder acreditar, mas que felizes eram os que não tinham visto e ainda acreditavam. Depois de um tempo, Jesus abençoou os seus discípulos e subiu para os céus, para o lado de Papai do Céu, de Deus. Só que quando ele subiu para os céus, ele deixou o Espírito Santo com todos aqueles que o amavam e acreditavam, né? O Espírito Santo para guiar, proteger, fazer companhia a todos aqueles que seguissem seus ensinamentos. E aí, depois de um tempo, os discípulos, eles precisavam escolher mais um, né? Porque depois de entregar Jesus, Judas ficou com muito remorso e acabou morrendo. Então não eram mais 12 discípulos, eles só tinham 11, eles precisavam escolher mais um. Então eles oraram, pedindo a Deus para que guiassem eles, né? Para que eles escolhessem entre José e Matias. E depois de orarem, de pedir, né, o direcionamento para Papai do Céu, eles sortearam, então saiu o nome de Matias. E Matias acabou sendo, né, o discípulo que faltava. Depois de um tempo, os discípulos estavam em um lugar reunidos, né, orando bastante. E aí veio do céu um som bem forte, como se fosse assim um barulho de um vento forte, e tomou todo o lugar onde eles estavam. E aí surgiram chamas de fogo sobre eles, né, cada um deles. Ali foi o Espírito Santo que Jesus havia deixado, né, havia enviado para ficar com eles. No dia de Pentecostes, né, que eles estavam reunidos orando bastante. E aí veio o Espírito Santo como chama de fogo sobre cada um deles. E aí eles começaram a orar bastante em línguas e Pedro ficou muito tocado, né, com tudo isso e começou a pregar bastante em vários lugares que ele ia, né? Tocou muitas pessoas e muitas pessoas se converteram, né, a ser cristãos, a seguir os mandamentos que Jesus ensinou. A partir, né, de quando Pedro começou a pregar nos lugares que ele ia. E muitas pessoas se converteram, né, a andar conforme os mandamentos de Deus e de Jesus. Se você gostou, curte aí, compartilha. E se inscreve no canal.